Voltamos com o Bom Dia Rio Branco ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT, nesta segunda-feira. Agora são 7h04 em Rio Branco. Depois dos blocos de notícias com o Tião Silva, agora é a hora da entrevista. Lembra você que a partir de hoje até o dia 15 deste mês, nós teremos uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito e depois com os candidatos a vice-prefeito de Rio Branco. Tá? Para que você conheça melhor o perfil de cada um, as intenções deles, claro, e o plano de governo, o estilo de cada um. Qual o objetivo? Fortalecer a nossa democracia e fazer com que você, meu amigo eleitor, minha eleitora, possam ter realmente em mãos as melhores informações de cada candidato, conhecê-los a fundo, eles pessoalmente e também seus respectivos planos de governo, para que a democracia seja de fato exercida em sua plenitude. O candidato de hoje é o vereador Raimundo Vaz, do PR, da coligação Rio Branco, o futuro é agora. Seja bem-vindo, Raimundo Vaz. Bom dia. Bom dia. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é nosso retornar agora como candidato pela primeira vez, para um bate-papo informal, abrindo uma série, e tudo que eu possa aqui falar, ser contestado pelo meu concorrente, porque acho que a democracia permite que a gente tenha espaços iguais. Claro. Eu vou fazer uma apresentação, depois você querendo pode complementar. Raimundo Vaz é vereador de Rio Branco, está no 3º mandato, foi deputado também. É funcionário público municipal há 42 anos, dos quais 35 dedicados à engenharia. É também sindicalista desde 1983. Foi um dos fundadores da Sermurb, presidiu a entidade por 3 anos, depois, mais 3 vezes, o Sindicato dos Servidores Municipais, que sucedeu à Sermurb. A Sermurb ainda existe de direito, aliás, de fato, de direito não, agora só o sindicato. Raimundo Vaz, quais são as suas principais propostas para a área de educação dentro do seu plano de governo? A educação é um tema que a população precisa conhecer e saber das obrigações do prefeito. A prerrogativa da municipalidade, muitas vezes, não se sabe e se confunde com a do governo do Estado. Eu tenho convicção do que estou fazendo para a educação na obrigação de prefeito. E sei que tenho obrigação de tratar o ensino de 0 a 17, pela emenda 59, como sendo obrigação do município. E nessa faixa etária, entraria certamente também uma faixa etária do nível médio, que diria que é obrigação do Estado. Mas a LDB determina que eu possa, através do IDEB, fazer essa inclusão de todos de 0 a 17. Com a ênfase maior na educação infantil, que também você precisa também compreender que a obrigação de botar uma criança na escola é da municipalidade, é do prefeito, e assim eu vou tratar. Nesse sentido, conhecendo as obrigações que tenho, nós criamos alguns projetos interessantes. Manter hoje os convênios com as igrejas católicas, por exemplo, é muito importante, porque você não tem prédios públicos suficientes e nunca vai ter, e é preciso que um prefeito ele entenda primeiro de que ele não pode dizer que ele resolve, ele depende de parceria. E eu quero abrir a grande parceria com as igrejas evangélicas também, porque entendo que isso é um jeito da gente poder colocar dentro da escola uma criança. Eu sei que nos lugares mais difíceis da cidade, nos bairros mais periféricos, não tem uma escola pública, mas tem uma igreja. E eu preciso botar gente para cuidar de pessoas que já cuidam no dia a dia de cidadãos. Então, nós queremos introduzir esse método de trabalho, conveniando, aonde possa, em cada local onde houver comunidade, você possa criar as condições para que as vagas possam ser oferecidas. Mas no contexto mais amplo dessa obrigação que nós temos ao que se refere à educação infantil, à pré-escola, ao ensino fundamental, nós criamos o grande projeto. Um prefeito, ele não vai ser bem-sucedido se ele não tiver as grandes parcerias. Digo isso porque passei por 9 gestões e conheço bem a realidade e as fragilidades que tem as gestões por achar, por vaidade, por ganhar uma eleição, às vezes, apenas em cima de uma mídia, de um plano totalmente falso para a realidade de Rio Branco e não sabe se resolver. Então, um grande plano que eu montei para dar resposta, uma vez que vejo hoje que as escolas infantis, como o Menino Jesus, foi tirada do seu espaço, que hoje diminuiu as vagas, que Rio Branco tem uma deficiência, eu criei o projeto de construir em Rio Branco o grande centro de convenções e no seu entorno, naquela edificação, eu construía 30, 40, 50 salas para que eu possa, de fato, oferecer nessa parceria
com o evangélico, você podia oferecer a escola de tempo integral através dos olhares das pessoas que podem cuidar. Eu estou chamando essas pessoas que cuidam de cidadão, que cuidam de família, para me ajudar a ser prefeito e cuidar da educação de Rio Branco. Só mais um pontinho para a gente passar para o próximo quesito. Vagas em creches hoje é muito complicado, é disputado ainda, apesar dos investimentos no setor. Isso te preocupa também, caso seja eleito prefeito? Certamente, porque quando eu construí esse plano para a educação, eu desafio um outro a pensar desse jeito, porque as vaidades que cada um tem, às vezes não permite que assim pense, é porque eu tenho a compreensão de que eu sozinho não tenho a capacidade de colocar toda a criança na escola. Eu preciso da ajuda da população, especialmente daqueles que hoje estão aí do terceiro setor, muito prontos para te ajudar. Já fiz as conversas com as grandes instituições e entidades e estamos buscando. Então, eu penso que a creche é uma situação que também Rio Branco hoje carece muito. As 11 creches que nós construímos recentemente, todas projetadas em 2011 ainda pelo prefeito Angelim, né, e inaugurada pelo atual prefeito, nós sabemos que elas têm a sua grande importância, mas sabemos também que elas são insuficientes para atender uma demanda. E hoje, Rio Branco precisa investir mais fortemente e só com grandes parcerias poderemos assim fazer. O que é prioridade, ou aliás, o que são prioridades no teu plano de governo voltado exclusivamente à questão da saúde? A saúde é um outro tema que ela é muito maquiada. Ela é maquiada, às vezes, por um médico que não cumpre o seu tempo integral no posto de saúde. Ela é maquiada por uma prefeitura que destrói um plano de saúde da família, que é o programa Gente de Saúde, porque não quer contratar pessoas para cuidar de pessoas na unidade e tira a gente de saúde da rua para assim fazer. Então, essa maquiação, essa mentira que a saúde vive, ela tem consequências gravíssimas nas patologias que não são tratadas. Eu penso que a primeira coisa não é você apenas mostrar belos prédios. O Barral e Barral é uma bela policlínica. Ainda um projeto pensado pelo prefeito Angelim, que fez uma diferença imensa na cidade. E que agora o prefeito, na ânsia de inaugurar, não concluiu o prédio, inaugurou apenas um piso, disse que tinha inaugurado e ela não funciona. Semana passada faltava profissionais nessa policlínica. Então, o primeiro prefeito tem que fazer é ele fazer funcionar os espaços da saúde que existem. O que foi construído precisa funcionar para que eu possa pensar em novos investimentos ao que se refere aos prédios públicos e, na sequência, eu poder estabelecer prioridade. Então, o que falta é funcionar. O remédio é pouco. Eu acho que hoje o remédio ele falta bastante, né? Semana passada, a falta do remédio dos postos era sentida, porque era uma quantidade não aceitável. O médico não cumpre seus plantões. Os profissionais não são hoje habilitados para as áreas fins que estão colocadas, porque a prefeitura não faz funcionar os espaços públicos das unidades de saúde em função de falta de pessoa. Então, a medida número 1 é você abrir concurso público para servidor efetivo, acabar com a terceirização na saúde. Você acha que ela é nociva o processo? Eu acho que ela é nociva porque ela é temporária. E saúde ninguém pode tratar só por um momento, ou numa eleição. Você tem que tratar ela cotidianamente, porque todo dia tem problemas de pessoas. Tá, reforçando para a gente passar para o próximo tema. A gente sabe que, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, a conquista do povo brasileiro, na Constituição, você sabe disso, a atenção básica é prioridade, ou seja, é função, princípio principal da municipalidade. O que, na sua opinião, precisa ser feito dentro do seu plano de governo para que essa atenção básica funcione e aí, claro, outros serviços sejam reforçados, otimizados? Muito bem. Nós definimos isso, tecnicamente, como baixa, média e alta complexidade, por entendermos que realmente assim deve acontecer de acordo com o grau que cada tratamento assim requer. O Rio Branco, ele precisa entender que ele é uma capital e que ele tem que tratar a saúde
de forma transversal, pensando no meio ambiente, pensando na limpeza, pensando em tudo aquilo que provoca as endemias, que provoca as doenças. Então, não adianta um prefeito fazer um prédio e não cuidar de um fundo de vale, por exemplo. Não adianta o prefeito fazer uma bela inauguração, que às vezes é mais caro a festa que ele faz para inaugurar uma unidade, e ali envolve toda uma estrutura de gasto, e não tratar de um vale que passa ao lado desse posto. Então, eu acho que primeiro é você entender de forma transversal o meio ambiente, para que você possa fazer o tratamento de forma correta, uma vez que você fez o preventivo, tomou os cuidados da infraestrutura urbana, e aí você vai ter menos doença e isso é mais barato. À medida que eu não cuido de forma transversal desse assunto, eu começo a encarecer, porque mais pessoas adoecem, serão mais profissionais para trabalhar, será mais medicamento, e a gente certamente não tem uma demanda para atender de forma eficaz e eficiente essa situação que hoje ainda se perdura há anos. Todo mundo tem uma solução, mas só pessoas como eu, que conhecem esta cidade, que estou há 40 anos militando, 35 anos fazendo como profissional, posso falar dessas verdades que o povo desconhece. O que te preocupa mais no teu plano de governo em relação à agricultura, sobretudo à agricultura familiar? Primeiro é a hipocrisia, a mentira que foi contada, a falta de políticas públicas para a produção. Esse estado e essa cidade atravessou o maior engodo da florestania. Dizer que Rio Branco é uma cidade extrativista é outra mentira. A sua vocação nunca foi e nunca será. Nos tempos de Plácido de Castro e de Galvez, nós poderíamos aceitar a condição de Seringal. Mas como cidade, como capital, tem muita gente dizendo que conhece Rio Branco e não conhece, e não sabe a sua realidade, não conviveu. Essa transição que tivemos de cidade pequena para cidade de porte médio, de uma capital, precisa que alguém possa se entender e não achar que chega em Rio Branco dando ordem para ninguém. Eu digo para você que a agricultura que nós desenvolvemos hoje em nosso estado, ela é uma agricultura muito frágil, porque não há política. Antigamente, se abastecia nossa cidade pelo que se produzia aqui. Como é que você parou de produzir? Por quê? Será que é só por uma questão apenas de legislação? Porque se evitou, se não pode mais fazer queimadas e derrubadas? Não. É porque não há política, porque o governo não está preocupado em produção. Ele está preocupado com o imposto que ele recebe daquilo que é importado. Então, eu lamento muito que essa política, que ela está enviesada, ela tenha prevalecido. E quando chega alguém questionando verdadeiramente o assunto, às vezes você é mal interpretado. Digo isso para que eu possa pensar em produção de agricultura, eu primeiro tenho que pensar em escoamento. Se eu não pensar em ramal, é impossível eu estimular alguém a produzir. Então, para um governo, é mais fácil dar um sacolão para o agricultor do que abrir um ramal para ele. Isso está equivocado, essa proposta, e nós temos como fazer isso. Eu estive recentemente em 2 expedições. Uma expedição aqui no Vale da Transacriana, à esquerda, lá no ramal Pracaúba, para poder eu identificar uma cascalheira. Em qual quilômetro, mais ou menos? Só para no 82, você pega o ramal Jarinal, depois você passa, depois de 15 km, pelo Projeto Oriente, e na sequência vai chegar na Pracaúba. São 60 quilômetros que eu tive que caminhar para achar a jazida, para que eu possa ter a decência de falar para as pessoas de que se eu tiver ali cascalheira, eu posso asfaltar os ramais daquela região. Diminui os custos, isso? Porque nós, para fazer uma estrada, precisamos discutir o DMT. O que encarece uma obra é a distância média de transporte. Claro. E isso, eu não vou enganar ninguém, que vou trazer pissarreira a 100 quilômetros do Quinari para botar naquela região. Então, eu fui pesquisar o que tem ali perto, para que eu possa dizer para ele, olha, eu posso fazer o teu ramal com o material que é de vocês. Estive na sequência na Aí você reduz custos, claro, evidente. Só assim eu posso fazer, porque o atual prefeito, ele esteve no ramal Jarinal na eleição passada e disse que ia asfaltar. Eu digo porque eu estava ali,
naquele dia, naquela São quantos comunidade. quilômetros de ramal no Jarinal? No Jarinal são 15 quilômetros. Na sequência, já na eleição de governador Tião Viana, ele voltou lá e disse que agora ia botar rachão. Nem asfaltou, nem botou rachão. Porque tem que ter decência no que se fala. Não pode estar se mentindo. Como é que vai trazer pedra de Rondônia para botar nos nossos ramais? A prefeitura não tem condições de fazer isso. Então, nós precisamos ter verdade com as pessoas. Então, eu fui lá ali buscar a jazida, porque eu preciso de um tratamento, pelo menos, aceitável, que nos permita que as pessoas possam sair daquela localidade em momentos de inverno ou de verão, mas que ele possa ter o direito, ter o acesso da obrigação que tem que se ter. Então, ninguém fala de um assunto desse se não conhecer a realidade. Eu conheço a minha cidade, eu tenho formação, sou tecnólogo em estrada de topografia, conheço perfeitamente o que tem que ser feito e, se Deus quiser, haveremos de tirar esse povo do isolamento. Vaz, vocês, os vereadores, os senhores vereadores, aprovaram o orçamento para 2017, estimado em 700 milhões de reais, com 10% a menos do exercício anterior. Isso nunca aconteceu na história de Rio Branco, mas também nós nunca enfrentamos uma crise que aí está. Então, é perfeitamente compreensível. Dentro desse orçamento, é humanamente possível a prefeitura investir isso aí com recursos próprios. Tem que buscar parceria. Você está disposto a buscar parceria com o governo do Estado, com o INCRA, com o governo federal, de modo, através de emendas parlamentares, emendas de bancada? O que você pensa nesse ponto específico? Não tem outro jeito. Você precisa se aliançar com os poderes. Os entes federativos, e aí vem a União, o Estado e o município, eles, na hierarquia, precisam contribuir com esta cidade. Rio Branco dá teto para a metade da população do Acre. A metade mora em Rio Branco. Então, os entes federativos precisam entender assim. E também... Mas o município não tem a metade do orçamento do Estado. Eu vou chegar nessa situação. Então, você já verifica que, para você falar do assunto desse, você precisa, primeiro, de forma didática, mostrar a realidade. Porque as pessoas falam assim, o orçamento é X e não sabem nem o que estão dizendo. Eu estou dizendo como é que você pode aplicar um orçamento. Eu estou mostrando a realidade que Rio Branco sofre. O Rio Branco, além de ter essa população, ainda recebe obrigações de outros municípios, porque lá não oferece outras condições e vem para cá as pessoas. Saúde é um deles. Por exemplo, oferecer medicação nossa, por exemplo, hoje, ela precisa entender que ela é retirada de Porto Acre, que vem em Bujari, que vem em Quinari, que vem todo mundo, inclusive o Amazonas em Boca do Acre. Então, quem conhece a realidade sabe como resolver problemas. E eu te garanto que este assunto de população, de orçamento, nós precisamos saber priorizar. Nós temos um orçamento, é verdade que ele é diferente dos tempos passados. Nós tínhamos, em média, um crescimento anual de um orçamento a cerca de 11%. Isso é estatística já definida, né? Mas este ano, não vou dizer que ele diminuiu o orçamento. Ele é maior, ele tem mais recursos esse ano do que ano passado, mas ele nominalmente ele diminuiu. Por quê? Porque não tivemos aquela série histórica que tínhamos desse crescimento. E como tratar na hora de crise? Eu tenho que economizar, Muniz. A crise, ela reflete no orçamento, reflete, mas não adianta eu continuar achando que eu sou o dono de uma situação e vou gastar como me convém. A população sofre quando o seu gestor ele é irresponsável. A população sente as crises e as consequências quando eu gasto mal. E hoje eu preciso compreender que a área de investimento de Rio Branco, ao que se refere à infraestrutura, ela é muito pequena. Das obrigações que tem a cidade, saiba que apenas 14% você pode contar para investimento. Isso é um absurdo. Então, não há outro jeito, senão você aliançar com os parlamentares e com os governantes, para que você possa obter os financiamentos, obter as emendas, que assim possa proporcionar as condições de governabilidade de um prefeito que quer construir. Por isso que nosso plano de governo, ele vive a crise e ele vive a perspectiva de uma esperança futura. Uma esperança que só pode ser construída com um governo novo, porque o governo que saiu está na lona e o governo que entrou vai arrochar o povo. Então, eu quero aliançar com todos que eu posso aliançar para trazer recursos. E eu tenho dito, eu não quero talento de deputado federal e de senador para ganhar eleição. Não quero, nem de governador. Eu quero o talento desse pessoal para ajudar Rio Branco.
Porque a obrigação que eu tenho de fazer uma gestão decente, austera, também é a obrigação de quem se elegeu deputado federal e senador, botar aqui as emendas. E como o Rio Branco representa a metade da população do estado do Acre, eu espero que cada um possa colocar a metade da emenda que ele tem anual, que é de 15 milhões de reais, e que se cada um colocar 7 milhões, vou fazer uma bela gestão, aonde eu não criei nenhuma situação de dificuldade, porque PMDB e PT estão em lados opostos, em extremos, que um não ajuda o outro. Como eu não sou extremo de nenhum dos lados, eu espero que todos eles compreendam que um prefeito que não criou uma situação política apenas de uma questão ideológica, mas de um projeto para Rio Branco, todos possam ajudar. Agora, tem um ponto aí que pode nos alegrar, nos dar um fio de esperança para os próximos anos. Você, vereador, sabe disso, que o orçamento nada mais é do que você estimar uma receita e fixar despesas. E a receita fixada, apesar da crise, ela está correspondendo, está além da expectativa. Porque quando faz Esperamos que isso aconteça a partir do ano que vem também. Certamente. Quando você faz uma previsão orçamentária, não quer dizer que aquilo vai acontecer. E você nunca faz essa previsão acima daquilo que você espera. Sempre fazemos abaixo. Né? Isso é ter responsabilidade. Até porque a legislação ela permite que você possa suplementar, ela que você possa fazer remanejamentos. Né? Então, há uma flexibilidade que permite você discutir esse assunto com tranquilidade e com transparência. Né? Na verdade, a recuperação das receitas nossas, ela vem acontecendo. Nós vamos ter um orçamento aí bem superior ao estimado. A primeira boa que aconteceu foi que na transição das contas dos servidores públicos municipais para a Caixa Econômica Federal, que era o Banco do Brasil, isso trouxe uma receita de 14 milhões e 600 mil reais de uma única ação, que o prefeito certamente não esperava com ela, né? Mas numa negociação que houve, nós pudemos, então, colocar no cofre da prefeitura esse valor. E assim, a recuperação de alguns produtos que geram imposto, também houve uma pequena recuperação, e que o governo novo é um governo ilegítimo, ainda mas é um governo que ele cria uma expectativa de reagir à economia. Então, eu acredito que a gente vai poder fechar o orçamento de 2016 numa estimativa superior a uns 800 milhões de reais. Vaz, o que você pensa em relação ao meio ambiente? Para cuidar melhor do nosso meio ambiente, das causas ambientais, a gente sabe que isso é palavra de ordem. Todo governante pensa muito nisso. Com certeza. Pensa, lamentavelmente, muitos pensam, mas não executam. Né? O que você pretende fazer efetivamente em relação ao meio ambiente? O meio ambiente, ele é muito utilizado de forma pedagógica, às vezes de forma romântica, muito bonito, para alguém ganhar a eleição. Agora, os maiores traidores do meio ambiente é quem se utilizou desse tema para dizer tudo o que precisava ser dito, mas que sua prática foi totalmente contrária na proteção desse meio ambiente. Quando se fala de meio ambiente, como eu falei, ele é transversal. Ele influi em tudo que você vai fazer na cidade. Aí fala, não, isso é um assuntozinho pequeno. No debate que nós fizemos sobre o Igarapé Batista ultimamente, eu levantei esse assunto. Mas o prefeito está preocupado com o Igarapé. Não, estou preocupado com o meio ambiente. Porque... Não é só com o Igarapé. Não é só com o Igarapé. Porque o meio ambiente, ele tem a ver com a saúde, com a educação, ele tem a ver com o transporte, com a agricultura, ele tem a ver com tudo. Ele é transversal, Muniz. E hoje eu verifico que não há o mínimo cuidado da atual gestão com o meio ambiente. Sequer a Secretaria tem conhecimento da realidade que nós vivemos. Sequer ela sabe que as obras públicas não atendem às demandas e ela não fiscaliza. É uma inércia nesse assunto que não interessa a ninguém fiscalizar. Não sei se é porque perde voto. Estão destruindo as reservas que Rio Branco tem. Rio Branco não pensa mais na possibilidade de criar um novo pulmão de respiração de um parque ambiental. Rio Branco não tem projeto nessa área. Então, além de destruir os fundos de vale, por exemplo, não criou as condições para que você possa ter recuperação desse meio ambiente, porque o que eu tenho visto
é dinheiro público mal gasto. E eu queria que o gestor pudesse explicar melhor como é que ele gasta R$ 1.200.000 para fazer consolidar um aterro sanitário, e ele, com a obra mal feita, ele transforma aquilo numa situação de risco eminente, matando um igarapé na sua nascente e criando uma lagoa tóxica hoje, que em virtude de uma obra mal feita e não concluída, ainda está lá. Eu espero que haja explicação, porque um assunto desse não é brincadeira, e meio ambiente tem que se pensar de forma real, não é de forma utópica. Você precisa entender que isso influi hoje na nossa vida, não é para amanhã não. Amanhã é hoje que ela influi, é hoje que ela transmite os riscos para a saúde humana que ninguém imagina que possa ser possível. E você precisa também se preparar para proteger, para que no futuro a gente possa não continuar degradando, mas sim evitando que a degradação aconteça e recuperando aqueles espaços que tem que ser recuperado e transformá-los em ambientes saudáveis e capazes de receber um para a população. Vamos ao último ponto da nossa entrevista. Mobilidade urbana também é palavra de ordem. O que você pensa como um profissional da engenharia para tornar Rio Branco uma cidade mais acessível, uma cidade que tem um trânsito mais justo, mais humano, que as pessoas possam sentir felizes em se locomover de um lugar para o outro? Quem faz uma cidade há 35 anos, como tecnólogo na engenharia municipal, ele sabe como nessa hora responder a sua pergunta. Porque é muitos equívocos, são muitos equívocos. Para você poder dar uma atenção para um assunto desse, que ele requer um conhecimento técnico, mas também um comprometimento político, você precisa estar totalmente integrado a uma compreensão, primeiro, de um plano diretor. E hoje se fala em ser prefeito sem saber o que é o plano diretor, sem saber o que é a lei de zoneamento, sem saber qual é o código de obra, porque o que define a vida de uma cidade são seus instrumentos legítimos de legislação que permite você poder, então, ter a sua cartilha, porque a gente precisa de regramento, e esse regramento está definido. Mas, quando se fala de mobilidade, qual o plano que temos hoje para Rio Branco? O plano que hoje existe ainda é o plano pensado em 2011, quando eu era vereador e o prefeito era Raimundo Angelim. O próximo prefeito, ele não terá uma sequência de continuidade do ente, porque não existe esse estudo que me permita assim definir. Então, eu precisei trabalhar esse assunto com base no conhecimento dos meus colegas profissionais, dos levantamentos que pude fazer, para que eu pudesse oferecer uma proposta de mobilidade real. Por exemplo, eu preciso criar as condições estruturantes na cidade das ligações. Hoje, são feitas ação, e eu preciso reconhecer isso. Eu sei que precisam ser continuadas. Entretanto, eu tenho de recuperar tudo aquilo que foi feito. Foi tão mal feito que eu vou precisar tratar desse assunto com maior cuidado. Porque o tráfego numa cidade, leve, pesado ou médio, depende do meu pavimento. E o pavimento que Rio Branco fez para criar uma condição via estruturante que possa passar ali por ali, os carros que tem que passar, pesados ou não, ele não resiste. Então, um prefeito hoje tem que ter consciência que ele vai ter que recuperar as estruturantes das ligações que foram feitas, mas ele precisa compreender que tudo que é feito pelo programa Rua do Povo hoje, ele vai precisar que essa malha viária seja cuidado. Nessa parte da imobilidade ainda, Muniz, eu posso te falar que existem também assuntos que a prefeitura não toca nele. Eu acho que a mobilidade não é para mim, é para que eu crie condições das pessoas poderem se locomover pela cidade, e aí, seja o transeunte, seja a pessoa que dá bicicleta, seja o mototáxi, seja o táxi, seja, enfim, qualquer pessoa que utilize de transporte. E tem uma coisa que a prefeitura não tem levantado, que nós temos faixa etária de idade de pessoas que ela não tem um transporte para ela. E essa novidade eu vou apresentar no meu plano de governo, porque eu creio que um aposentado, e falei inclusive com ontem, ele me pedia que eu falasse isso no seu programa hoje, que eu falei que ia para cá, ele disse, vereador, eu queria que houvesse um transporte para o idoso, não para ser de graça,
mas que pudesse criar uma condição, porque eu não posso pagar um táxi, não posso andar de mototáxi e não posso ir até o ônibus. Olha o que ele me disse, cidadão. Isso me obrigou a achar uma solução e eu já estou com essa solução prontinha para atender a ele. Muito obrigado pela entrevista. Boa sorte. Eu tenho 30 segundos para as considerações finais. Eu quero agradecer e aproveitar, fazer desse tempo, de 30 segundos, tudo o que eu possa fazer. Porque eu esperei esse momento na minha candidatura, porque eu não tenho outra estrutura a não ser essa igualdade. E a legislação eleitoral, ela permite que eu possa ser igual nessa hora agora. Então, a desvantagem que eu tive das mídias pagas com dinheiro público, dos interesses colocados de lado em detrimento de outros interesses, certamente que agora eu posso assim tratar. Então, eu estou pronto para ser um prefeito, eu estou pronto e dedicado a ser um dirigente com conhecimento, né? Sei o que é ser um prefeito e não estou brincando de candidatura. Estou dizendo que ser prefeito é ser um homem decente, que cuide de pessoa, que cuide de cidade e saiba que você ser aquele gerenciador, ser aquele homem que faz a cidade acontecer, tem que ser a pessoa que está já aberto ao entendimento, ao diálogo, mas que, acima de tudo, saiba decidir e tenha autoridade para isso, tornando a gestão eficiente, eficaz e sem gastar tanto. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte. Muito obrigado, Muniz. Pelo nosso calendário aqui, amanhã a entrevista será com o atual prefeito Marcos Alexandre, do PT, ele que é da Frente Popular do Acre. Lembrando que hoje, apesar de feriado nacional, Dia da Amazônia, a programação normal aqui na sua TV Rio Branco, assim como na quarta-feira, dia 7 de setembro, a festa da nossa independência. 7h36 em Rio Branco. Continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Bom dia.